Na advocacia tradicional, na advocacia reativa, quem procura o advogado necessariamente é quem tem um problema. A pessoa, a empresa, enfim, quem quer que seja, que tem ali um problema instalado na sua vida, em regra, ele vai buscar ali, ele vai buscar contratar um advogado. Na advocacia preventiva, o que eu chamo de aberração, quem tem essa aberração, ele vai procurar um advogado porque ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Ele não tem um problema. Ele tem um objetivo. Eventualmente, ele pode chamar de problema alguma dificuldade no campo decisório, no campo, enfim, mas não um problema jurídico efetivamente instalado. Se você tem um problema jurídico instalado na sua vida, você precisa de uma advocacia reativa, que pode se converter, claro, numa advocacia preventiva no segundo momento. Mas, hoje, nós temos muitas pessoas, empresas, que buscam os advogados não para remediar um problema, mas sim para evitá-lo. A advocacia tradicional, como eu disse para vocês, ela vai usar o sistema judiciário, em regra, para desenvolver o seu trabalho. Um sistema judiciário aí que é composto aproximadamente por 78 milhões de processos, divididos em 92 tribunais. Acredito eu que 90% dos advogados brasileiros atuam aqui, nessa advocacia reativa, nesse tipo de advocacia reativa. A grande maioria dos advogados atua dessa forma, quando já se instala um problema jurídico. E não por culpa dos advogados e advogadas, que a maioria opta, nem porque esse é o mercado mais lucrativo, não. Nenhum desses dois fatores. É por má formação mesmo. Formação deficiente. Uma formação acadêmica focada apenas na advocacia reativa, que nos deixa numa situação um pouco de vínculo, com um tipo de advocacia que não com outro. Então, nada errado com isso, não tem nada de errado. Só acho que está saturado, e bastante saturado. Exatamente porque a maioria procura esse tipo de advocacia. Mas nós temos a advocacia preventiva, que ao contrário da advocacia reativa, esta usa o sistema privado. O que é o sistema privado? Não há o advogado preventivo, o advogado que atua para evitar problema jurídico, ele não precisa do Estado. As relações não faliram, não há um problema jurídico instalado, não há por que chamar o Estado, nem há uma autorização legal para isso. Não precisa chamar o Estado porque não há um conflito instalado, não há um descumprimento legal feito, enfim. Há um planejamento, há toda uma condução de decisões, de planejamentos, de estratégias, das mais simples às mais complexas, que estão alinhadas, obviamente, com o crescimento daquela pessoa, daquela empresa. Então, o advogado aqui, por exemplo, se ele vai fazer uma consultoria jurídica empresarial preventiva, o sistema de trabalho dele é a empresa. É o dia a dia da empresa, das decisões, do negócio, da vida empresarial do seu cliente. Aqui é o campo de trabalho do advogado. Ele tem prazos, como todo mundo tem prazo na vida. Nós temos prazos.
Nós temos um determinado tempo para dormir, para acordar, para tomar banho, enfim. A vida é composta de prazos. Mas aqui, ao contrário daquela advocacia reativa, os prazos aqui na advocacia preventiva, eles são mais justos, porque eles são mais claros, eles são para todas as partes envolvidas, não há desproporcionalidade, ou seja, o prazo existe para uma parte, não existe para outra, né? Aqui não, aqui o prazo é para todos, muito claro, né? Quando o seu cliente te pede um parecer, isso fica muito bem combinado, o tempo, né? Quanto tempo você tem para concluir aquele parecer, né? Quanto tempo você tem para emitir aquele parecer. Então, sem problema com prazo, né? Aqui, todo o desenvolvimento do seu trabalho vai dar no dia a dia, vai estar, né, no dia a dia da vivência com o seu cliente. Então, aqui, por exemplo, não tem morosidade. Não tem morosidade. A morosidade é uma característica quase que única do sistema judiciário. Ao longo das décadas, por culpa de várias partes, não só do Estado, mas também das partes, dos advogados, dos operadores do direito como um todo, ao longo das décadas a morosidade foi se agravando e chegou ao ponto que ela se encontra hoje, terrível, né? Aqui, na advocacia preventiva, não existe morosidade. Então, por que eu digo para vocês que é uma aberração que dá muito dinheiro na advocacia? Porque, ao passo que quando você, advogado e advogada, desenvolve sua advocacia toda nesse chamado sistema privado, que você não tem, por exemplo, os efeitos da morosidade, é natural que a sua advocacia gere valor no trabalho mesmo efetivo como advogado. Então, você vai naturalmente no dia a dia da sua advocacia gerar valor na vida do seu cliente. Seus pareceres, suas orientações, a sua condução no dia a dia, ela vai gerar valor. Por quê? Porque no sistema privado, como o campo de trabalho seu é o dia a dia do seu cliente, da sua empresa, por exemplo, da empresa que você presta consultoria, e você não tem aqui os efeitos externos acontecendo como a morosidade, é natural que você gere valor. Mas esse valor não é gerado lá na advocacia reativa? Em regra, gerar valor é você produzir, não você produzir, né? Mas o resultado obtido através do seu trabalho, ele por si só, ele agrega valor na vida do seu cliente. Por isso que você gera valor. Quando você está na advocacia reativa, atuando basicamente no sistema judiciário, você vai desenvolver o seu trabalho como advogado, como advogada, você vai criar, você vai defender as suas teses, mas o seu trabalho vai estar sempre vulnerável, vai estar sempre conectado com os efeitos negativos do sistema que você usa para exercer sua advocacia. Então, os efeitos emanados do sistema judiciário, como, por exemplo, a morosidade, vão impedir mesmo que você gere o valor que deveria ser gerado no resultado que é obtido a partir do seu trabalho. Exemplo clássico disso, né? Você conduz um processo com maestria, né? Você conduz um processo para o seu cliente e você tem um resultado que, juridicamente analisando, é satisfatório.
E aí você, então, entrega ali aquele resultado ao seu cliente. Agora, quando o seu cliente, na mente dele, quando ele vai concluir sobre o valor que foi agregado à vida dele a partir daquele processo judicial, um elemento vai ser importante para a análise dele, que claro, ele vai olhar o resultado que foi produzido, né? Por exemplo, se ele é o autor da ação, se os pedidos foram procedentes ou não, ou qual a porcentagem dessas procedências, enfim, isso ele vai analisar, natural, esse é o resultado que está sendo produzido a partir do seu trabalho. Mas não só isso, né? Ele não vai analisar só o resultado, ele vai analisar o resultado e o time desse resultado. O tempo de entrega desse resultado também vai interferir para ele. Ele também vai, veja bem, ele também vai considerar como valor agregado lá para a vida dele o tempo de entrega do resultado. Então, se esse processo demorou mais do que o esperado para a mente dele, obviamente que ele não vai ficar 100% satisfeito. É disso que eu estou dizendo para vocês, contrapondo uma à outra, na questão de gerar o valor. Do outro lado, na advocacia preventiva, você gera valor porque você não tem esses efeitos. Você não tem, por exemplo, amorosidade. Se você não tem amorosidade, o time ele é respeitado. Então, quando o seu cliente pede para você, por exemplo, colocar num documento, colocar num documento tudo aquilo que ele te passou acerca da relação que ele está fazendo com o fornecedor, e você vai ali para ele materializar um contrato, quando você faz isso, você tem o seu trabalho, que é o contrato propriamente dito. Você vai usar ali todo o seu conhecimento técnico para elaborar aquele contrato, né? Para deixar aquele contrato o mais seguro possível, né? Você tem esse trabalho que por si só gera valor na vida lá do seu cliente, mas também o tempo. O seu cliente te pede que você faça isso, sei lá, em uma semana, e você entrega para ele em uma semana. Não tem problema, não tem nada de errado nisso. Você vai entregar para ele aquele conhecimento seu técnico, que é o contrato propriamente dito, e você vai respeitar o prazo, vai cumprir o prazo, né? Não vai entregar fora do prazo que foi solicitado. Então você vai gerar valor para a vida dele, por completo. Diferente da advocacia reativa, que você não tem controle absolutamente nenhum sobre o tempo, sobre o time, o tempo de entrega do resultado.